Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro, nós estamos com um alimento diário dessa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, a vinda de Cristo é certa. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, santificados, íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a nossa pessoa, né? A questão da santificação, integridade, né? A gente ser irrepreensível tem tudo a ver com a nossa pessoa, com o nosso viver, né? Com expressar Cristo. Ele está preocupado que nós sejamos modelos, né, do rebanho, ser aqueles que dão exemplo, aqueles que praticam a palavra. Ó Senhor Jesus, não é para ficar em teoria, Senhor Jesus, e nem apenas apontando o caminho, mas é andar junto. Ó Senhor Jesus, é estar junto, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Esse é o viver da igreja. Nenhum de nós vai escapar dos sofrimentos, ó Senhor Jesus. Mas tudo isso vai servir para o nosso crescimento, para a gente ir diante de Deus, para a gente ser aquilo que Deus deseja, para que a gente possa realmente manifestar a sua vida e a sua natureza. Para isso que Ele nos fez filhos, né? O filho tem que parecer com o pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né? Nos dê um bom desfrute dessa palavra e que Ele também nos dê, né, espírito de sabedoria e de revelação, para a gente conseguir compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Ó Senhor Jesus. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ó Senhor Jesus. Agora leio com oração. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: tornar-nos modelos do rebanho. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos a consideração de honrar aqueles que estão à nossa frente. Cuidar dos irmãos é um trabalho de grande valor e merece todo o nosso respeito. Vamos amar aqueles que tomam conta do rebanho de Deus. Este versículo revela o que o Senhor espera de nós, que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. De acordo com a versão King James atualizada, o mesmo versículo diz: que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Ó Senhor Jesus. Aqueles que cuidam dos irmãos precisam perceber que estar à frente não é governar. Pelo contrário, é dar o exemplo. Por isso, nosso testemunho é extremamente importante. Amados, se temos um bom testemunho, temos base para aconselhar os outros. Do contrário, falaremos daquilo que não vivemos e isso não causará mudança efetiva na vida de ninguém. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, na Epístola de Pedro, lemos sua admoestação a pastorear o rebanho de Deus que há entre nós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Isso revela que cuidamos das pessoas não por mera obrigação, mas porque a vida de Deus flui de nós espontaneamente como amor, alcançando-as. Ó Senhor Jesus. Além disso, pastoreamos não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ganância é desejo de lucro. Nós não apacentamos os irmãos calculando o quanto ganharemos com isso, mas cuidamos de boa vontade por causa do amor de Deus que há em nós. Tampouco agimos como dominadores do que nos foram confiados. Antes, tornamos-nos modelos do rebanho. Ó Senhor Jesus. Esses versículos tratam daqueles que cuidam dos outros. E quanto aos que são cuidados? Para esses, a palavra é: respeitem os líderes, tendo-os em grande estima, pois tais irmãos realmente têm labutado diante do Senhor
para cuidar de cada um de vocês. Esse é o viver que agrada ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E ele pergunta aqui, né, qual deve ser a nossa atitude, né, ao cuidar das pessoas que o Senhor nos confiou. Ó Senhor Jesus. A gente precisa dar o exemplo, né, Senhor Jesus. Dar um testemunho, um bom testemunho, né, cuidar dessas pessoas motivadas pelo amor de Deus que há em nós. Então a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção do nosso amor. Ó Senhor Jesus. Amor não é algo do conceito humano. Amor não é algo que Deus nos dá. Amor é o próprio Deus. Então a gente precisa expressar, manifestar esse amor manifestando o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. As pessoas precisam perceber, né, que tudo está sendo feito diante do Senhor. Hoje, né, todo mundo é desconfiado de tudo. Ó Senhor Jesus. Mas realmente quando você toca na palavra, né, com o coração puro, diante do Senhor, ó Senhor Jesus, a palavra faz a sua obra. A palavra, né, você não convence ninguém, é a palavra que convence. É a palavra que toca no coração, Senhor Jesus. É a palavra, né, que faz com que as pessoas abram sua vida, abram seu coração, né, Senhor Jesus. Tudo a gente obedecendo o Senhor, e é tudo feito na autoridade de Deus. Não é algo engendrado, calculado, pensado, Senhor Jesus, mas é algo realmente feito diante do Senhor. E aí o Senhor, Ele que abre todas as coisas. Ó Senhor Jesus, conta a nós, né? Meu ponto-chave de hoje, né? É buscar um viver que agrade o Senhor. Se realmente a gente está buscando, né, um viver espiritual, um viver que realmente agrada o Senhor, também é um viver humano, um viver que cuida, né, Senhor Jesus, que realmente traz, né, a realidade de Deus. O Senhor quer trazer para nós a sua palavra, a sua realidade. E para isso a gente precisa realmente de cuidado, né? Cuidar e ser cuidado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como colocou aqui, né, é uma questão também de muito respeito. Ó Senhor Jesus. Respeito ao cuidar, respeito também ao ser cuidado. Ó Senhor Jesus. Né? Às vezes, cuidar não é fácil, né? Às vezes a pessoa acha que você está tratando como criança, isso e tal. De fato, é uma criança espiritual. Ó Senhor Jesus, às vezes tem que ser conduzido, tem que ser levado, às vezes até mesmo arrastado, né? Por falta de amadurecimento. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa tudo fazer motivado pelo amor. Ó Senhor Jesus, tudo ali diante do Senhor, né? Sem murmurar, né? Sempre considerando o Senhor, né? Também olhando a condição de cada um. Durante a semana a gente vai ver, né, casos que aqui a gente leu, né? 1 Tessalonicenses 5, né? Do versículo 12 até o 24. Ele vai mostrando aqui, né, que tem os insubmissos, tem os fracos. Ó Senhor Jesus. Tem várias situações diferentes, né, mas no dia de hoje, né, ele fala sobre a questão do cuidado, né, ser um modelo para cuidar e também ser um modelo para ser cuidado. Ó Senhor Jesus. Né, nas artes marciais, por exemplo, né, nós temos ali duas pessoas. Né, a gente tem ali na hora do treino, né, a gente precisa mostrar o golpe, né, para que os outros aprendam, né, como realizar o golpe. Então você tem aquela pessoa que aplica o golpe e você tem a pessoa que recebe o golpe. Então quem aplica o golpe precisa, né, mostrar a maneira correta de aplicar. Mas quem recebe o golpe, ele também precisa fazer de maneira... Ele precisa saber receber o golpe de maneira adequada para que as pessoas possam ver a efetividade daquilo, né, e sendo corrigida com o tempo. Se a pessoa que recebe... está recebendo um golpe, ela não sabe se comportar da maneira correta, ela atrapalha quem está fazendo. Ó Senhor Jesus, aí fica um negócio esquisito, a pessoa não entende. Ó Senhor Jesus. Né, no judô, né, na língua japonesa, esse que recebe o golpe é chamado de uke. Né? A gente fazia até uma brincadeira, né, que a gente falava assim, né, tem o uke, que é aquele que realmente ele recebe o golpe, ele sabe o que ele está fazendo, e tem aquele que se pergunta assim, o quê? Né, Senhor Jesus, porque ele não sabe nada, ele está ali totalmente viajando, ele nem sabe o que está acontecendo, e aí ele te atrapalha. Ó Senhor Jesus. Então, diante da palavra de Deus, a gente precisa aprender a tomar uma postura adequada. Nos últimos finais de semana, os irmãos estão falando muito a questão da nossa postura. A gente precisa mudar, né, Senhor Jesus. Nós temos estágios da nossa fé, a gente precisa ir diante do Senhor, mas também tem o estado. E hoje os irmãos estão mostrando para nós que hoje o estado é mais importante do que o estágio. Porque nós, às vezes, temos um crescimento muito lento. Se a gente continuar da mesma forma, nada vai mudar. Mas o Senhor quer que a gente assuma um estado diferente. Que a gente realmente possa assumir uma postura diferente diante da palavra, diante dos irmãos. Ó Senhor Jesus, como o Senhor tem mostrado para nós. É uma questão de viver a palavra.
Aqui ele fala no lugar de hoje, né? Se você tem um bom testemunho, você tem uma base para aconselhar outros, né? Mas se não, você vai falar daquilo que você não vive. E aí você não vai conseguir causar uma mudança efetiva na vida de ninguém, nem na sua, nem na dos outros. A palavra de Deus, ela vem com um peso, ó Senhor Jesus, e ela só vai realmente produzir aquilo que é necessário, né, quando a palavra de Deus encontra um servo adequado. A gente tem visto isso muito, né, no Alimentos Diários anteriores, tudo que essa palavra que a gente está vendo até agora, né, Senhor Jesus, o Senhor está buscando servos adequados, né, e os exemplos que os irmãos têm dado para nós, né, deram exemplos de Noé, né, os irmãos ultimamente estão falando a questão de Noé, Senhor Jesus, mas anteriormente o irmão deu o exemplo de Saul, ó Senhor Jesus, que Saul foi escolhido pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel. Ele não foi escolhido assim de qualquer jeito, não, ele era uma pessoa ali íntegra, reta diante de Deus. Ele tinha um padrão, né, que Deus pôde escolher ele para ser o primeiro rei de Israel. Só que depois o coração de Saul mudou. Aí Deus se arrependeu, né, e tirou ele. Então os irmãos falaram isso conosco, né, que dependendo da nossa atitude, a gente pode mudar o coração de Deus. Ó Senhor, seja para algo positivo ou para algo negativo. Né? Se você mudar de postura, se você assumir uma postura diante de Deus, de desfrutá-lo, de buscá-lo, né, de viver a sua palavra, Deus de repente olhava para você e falava assim, eu não quero mais usar esse servo aqui, esse meu filho, eu não quero mais porque não tenho mais alcance com ele. Aí ele vê que você mudou de postura, aí Deus muda o coração. Não, eu vou voltar a usá-lo sim. Ó Senhor Jesus, também pode acontecer o contrário, Deus está te usando e de repente seu coração muda. Como mostrou aqui, né? Olha, vai pastorear, mas não é por constrangimento, mas é de maneira espontânea. É como Deus quer, é o fluir de uma vida. Ó Senhor Jesus, espontaneidade não é improvisação. Ah, chegou aqui a última hora, vamos fazer alguma coisa aqui. Não, espontaneidade é fazer tudo com base na vida. Ó Senhor Jesus, por isso que mostrou aqui, né? Olha, não é por constrangimento, é de maneira espontânea, é como Deus quer. Não é por ganância, mas por boa vontade. Ou seja, a gente pode estar fazendo algo diante de Deus e de repente o nosso coração muda. Né? Começa a acontecer alguma situação, né? O inimigo suja o nosso coração. Eu só estou sempre falando com os irmãos, né? Não olhe para o outro, olhe para você. Né? Às vezes acontece uma situação e você fica olhando para o outro. Ah, o outro falou assim comigo e fez não sei o que, foi usado pelo inimigo. E você começa a brigar, discutir e você sai da esfera do Espírito. Né? Senhor Jesus. Antes tinha uma pessoa fora da esfera do Espírito causando dano. Agora são duas pessoas, porque o inimigo conseguiu o que ele queria. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né, que não pode deixar as situações exteriores mudar aquilo que Deus está constituindo em nós. Por isso que o Senhor ele permite as situações. A gente tem que olhar a situação, mas parar, respirar, invocar o nome do Senhor e ir diante de Deus. Né? Não ficar olhando só a reação do outro, mas olhar, poxa Senhor, eu achei que eu tinha mais amor. Eu achei que eu ia, diante de uma situação dessa, não ia agir dessa forma. Ó Senhor, mas enquanto você estiver pensando na razão, no porquê que o outro fez isso e aquilo, eu não mereço e tal, quanto mais razão você tiver, quanto mais você pensar no assunto, mais razão você vai ter. E quanto mais razão você tiver, mais vontade de brigar você vai ter. Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa ser modelo. Né? Tem que ser aquele que, né, toma a bufetada, né, num lado e dá o outro lado para tomar mais uma. Senhor Jesus, isso não é fácil, mas realmente esse é o caminho de Deus. O Senhor falou que se você amar quem te ama, você não fez nada demais. Mas se você amar aquele que te odeia, ó Senhor Jesus, aí você tem grande galardão. Né? E durante os versículos que a gente leu aqui em Tessalonicenses, ele fala para a gente não retornar o mal com o mal, mas sempre o mal com o bem. Né? Fugir até mesmo da aparência do mal. Ó Senhor Jesus. E tudo isso a gente vai fazer o quê? Com discernimento espiritual. Né? A gente precisa, às vezes, perceber, poxa, eu não estou conseguindo viver isso aqui, mas eu estou buscando. É o que os irmãos têm nos encorajado hoje. É o estado da sua fé. É a maneira como você se encontra. O Senhor fala que na sua vinda, né, ele não está procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas que são vigilantes, pessoas que estão ali atentas ao chamamento de Deus. E o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente está numa linha de crescimento. Né? Se você mudar de postura, né, a linha está assim. Né? Se você não mudar, ela está assim ainda. Mas vai chegar um momento em que o Senhor volta. Né? Há uma ruptura, há um rompimento nesse crescimento. E aí, como é que você está?
naquele momento? Você estava numa curva ascendente, estava subindo ou estava na mesmice? Eu só estou mostrando para nós, a gente precisa reagir. Ó Senhor Jesus. Né? Nesses dias que eu tive que parar o canal, por questão de doença, né? Fiquei doente, fiquei muito gripado, muito sintoma respiratório, dificuldade de respirar, de falar, de fazer tudo. Ó Senhor Jesus, muita dor. Né? E aí eu tive que parar. Né? E o Senhor sabe o meu desespero, que eu não queria parar. Ó Senhor Jesus, e aí eu fui tentando gravar vídeo, aí foi agravando a situação, né? Porque tinha que falar e tal, e aí, ó Senhor Jesus, foi causando mais dor, eu fiquei mais debilitado ainda, e aí fui diante do Senhor, Senhor, o que fazer agora? Ó Senhor Jesus, aí o Senhor falou, olha, você vai parar e vai se recuperar, até o momento que você estiver um pouco melhor. Eu falei, Senhor, e o canal, e os irmãos para serem cuidados, e a palavra? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor falou para mim, você mesmo tem falado no canal, né, que a preocupação não é em fazer, mas em ser. Ó Senhor Jesus. E aí realmente eu pude ir diante de Deus. Né, não é a quantidade de coisas que eu faço. Ó Senhor Jesus, eu tenho compartilhado várias vezes isso aqui no canal. Ó Senhor Jesus, o Senhor me levou a experimentar a realidade disso. Ó Senhor Jesus. Não que eu não estivesse vivendo isso, mas às vezes o Senhor ele nos leva a experimentar algo de maneira mais profunda, para que a gente possa realmente entrar mais no significado da palavra, para que a gente possa levar mais encorajamento uns para os outros, né? Ó Senhor Jesus, tem que ser o braço, né, que está preparado para tomar injeção, Senhor Jesus, para curar o rim, né, o fígado. Ó Senhor Jesus, esse o Senhor está mostrando para nós, né, nesse momento que eu fiquei parado, ó Senhor Jesus, né, ali dependendo do Senhor, orando, como eu já falei várias vezes, né, a doença não é questão de pecado, ficou doente porque tem algum pecado, tem alguma coisa, não. Enquanto a gente está vivendo nessa terra, a gente está sujeito a acidente, doença, Senhor Jesus, tristeza, angústia, né, tudo isso está aí, mas eu preciso também de um bom depósito, né, se a minha lâmpada se apagar, Senhor Jesus, eu tenho azeite na vasilha, para acender novamente, ó Senhor Jesus. A gente tem que lembrar, né, que o fogo, né, lá no santuário, Senhor Jesus, não era um ser humano que ia lá e riscava fósforo e acendia. Não era com a pederneira. Ó Senhor Jesus, quem acendia o fogo era o próprio Deus. Então isso que tem que perceber, né? Se eu tiver azeite, né, se eu tiver espírito, se eu tiver um viver espiritual dentro de mim, Senhor Jesus, Deus tem uma base para poder acender novamente o meu espírito. Ó Senhor Jesus, as situações elas nos deixam conturbados, acontece um monte de coisas. Você está mostrando para nós que a gente precisa se tornar modelo, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que há sim uma maneira de reagir, vale a pena ir diante de Deus, que quem está servindo o Senhor não está imune a nada. Ó Senhor Jesus, está sujeito a um monte de coisa, ele só vai estar imune quando o Senhor nos der um corpo de glória. Mas enquanto a gente tiver esse corpo aqui, né, um corpo de humilhação, vai passar por um monte de situações, está sujeito a doença, um monte de coisas. Ó Senhor Jesus, mas qual a realidade que o Senhor quer trazer para nós? Né? A gente fica ali, né? Poxa, tem um alimento diário, tem uns 2 volumes aqui, 8 semanas, daqui a pouco vai ter o volume 3, o 4, o 5 e o 6. Já tem as 24 mensagens, agora os irmãos estão liberando a mensagem no final de semana, já está na mensagem 30 e pouco e tal, já estou conhecendo, estou ouvindo a palavra. Ó Senhor Jesus, mas se acontecer uma coisa que interrompe isso, como é que você está? Né? Porque às vezes a gente vai projetando, olha, tem um alimento diário aqui, vai vir uma palavra rica, vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo outro, poxa, tem esse ponto aqui que eu vou esclarecer para os irmãos e tal. Mas e se acabar sua vida ali? Parou agora. Senhor Jesus, você não tem mais o que fazer, mas Deus já te deu muito conteúdo para você ser. É isso que o Senhor está mostrando para cada um de nós, né? A gente está recebendo palavra, né, e levando e procurando ajudar os irmãos e tal, mas o quanto dessa palavra está constituída em mim, Senhor Jesus, né? Então o Senhor ele pode me levar a ver isso, né? Que se naquele momento meu de doença, se o Senhor tivesse parado ali, olha, acabou, você não vai mais gravar vídeos aqui para o canal, não vai ter mais nada disso e tal, você vai viver agora com a fé que você recebeu até agora. E aí? Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que perceber,
Eu não posso ficar achando que, não, eu tenho amanhã, eu tenho semana que vem, eu tenho o próximo volume do Alimento Diário, eu tenho a próxima reunião da conferência. Não, eu tenho que estar preocupado com a realidade que Cristo está me dando agora. Por isso que você está falando por isso, que é a questão da postura. Senhor Jesus, é uma postura de ganhar mais de Cristo. Eu quero ganhar mais do Senhor. Ó Senhor Jesus. O que acontece, né? A gente procura fazer isso, procura fazer aquilo, busca a palavra e tal, mas como o Senhor está mostrando para nós que o nosso corpo é importante, né? Eu sou uma pessoa intelectualmente ativa, estou sempre lendo, buscando, estou sempre orando, buscando o Senhor, espiritualmente ativa também, orando, buscando, tendo comunhão com Deus. Mas eu tive uma doença no meu corpo físico que me parou totalmente. Por quê? Por isso que a Bíblia fala, né, que o Senhor ele vai nos cobrar segundo aquilo que a gente fez, segundo o corpo. Senhor Jesus, o meu espírito, né, eu estou exercitando sempre o espírito, não vai parar. A minha mente, né, colocada no espírito, também está ali, né, borbulhando para as coisas de Deus e tal. Mas se o meu corpo não acompanha o espiritual, né, o que o Senhor já introduziu na minha vida, na minha alma, no meu ser, ele também para. Ó Senhor Jesus. Né? E aí, aquele momento que parou tudo, é aquilo que eu tenho diante de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós. O que você tem diante de Deus não é o que você faz. Senhor Jesus, fazendo aqui vídeos para o canal ou não, eu estou ali tendo comunhão com o Senhor, estou buscando o Senhor, procurando ajudar os irmãos, cuidar, apacentar. Ó Senhor Jesus. Mas o quanto da vida de Deus tem em mim? Você mostrou, a gente precisa ser modelo. Modelo não é para aparentar para os outros, Senhor Jesus, mas é um viver diante de Deus. Não adianta ter aparência. A gente precisa realmente ter um viver saudável. A gente precisa viver de maneira saudável diante de Deus. A nossa utilidade diante de Deus não está em fazer, mas em ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Senhor Jesus, Ele quer nos usar para um fim. Ele quer nos usar para dar testemunho. Senhor Jesus, Ele quer nos usar para ser modelo. Ó Senhor Jesus, mas não é segundo o nosso padrão. É segundo o padrão dEle. É na hora dEle, do jeito dEle. Ó Senhor Jesus, então eu preciso me constituir na palavra. Não é o tempo que eu tenho, não é a quantidade de livros que eu li. Ó Senhor Jesus, mas é a minha postura diante de Deus. Não é conhecimento, é viver. Senhor Jesus, por isso que a Bíblia fala para a gente ser fiel no pouco. Vai ganhando a palavra, vai sendo fiel naquilo que você está ganhando. Invocar o nome do Senhor com realidade, orar, desfrutar, ler a Bíblia. O inimigo ele quer tirar o nosso tempo. Ele quer mostrar que você tem que fazer coisas. Faz isso, faz aquilo, corre atrás daquilo outro. Você fica ansioso com um monte de coisa. Ó Senhor Jesus, não tem tempo para Deus. E aí tem até boas desculpas, né? Mas o Senhor ele quer que a gente realmente, né, vá diante dEle, mas focado no reino. Buscai o reino dos céus, a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele fala, não adianta andar ansioso. O Senhor ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele vai cuidar de nós. Mas também não adianta falar, então agora eu não vou trabalhar, vou ficar só aguardando. Não, a gente vai trabalhar sim. O trabalhador é digno do seu salário. Mas o meu foco não está em ficar preocupado com um monte de coisas, mas realmente em ir diante do Senhor. O inimigo ele quer que a gente fique preocupado, ansioso, né? Corre para cá, corre para lá, e aí você não tem tempo para dar ouvidos para a palavra. Aí vai passando, passa mais uma coisa, mais um significado. Poxa, isso aqui eu não entendi, depois eu vou ver. Se você não anotar, você vai esquecer. Aí daqui a pouco vem outra coisa, aí lá na frente, de repente daqui a meses, o Senhor vai lá e repete essa palavra. Aí você para e olha e fala, poxa, eu queria saber isso um tempo atrás, mas esqueci. Ó Senhor Jesus, aí você vai diante de Deus e você olha, poxa, quanto tempo eu já poderia estar vivendo isso, mas esqueci. Por quê? Porque estava com a minha mente voltada para outras coisas. O inimigo quer que a gente fique focado em fazer, para você não ter tempo para ser. Porque ser alguém diante de Deus, ser um filho de Deus, ser um modelo diante de Deus, requer tempo, requer exercício, requer constância. Senhor Jesus, né? Uma coisa é uma pessoa ser magra, outra coisa é ela ser magra e saudável, né? Magreza não é sinônimo de saúde. Senhor Jesus, para ter saúde,
tem que, né, ter uma alimentação correta, balanceada, fazer exercício físico. Senhor, você pode pegar uma pessoa que está lá, né, fortona, lá fez um monte de exercício físico. Se parar de fazer exercício, aquilo vai virar tudo gordura. Senhor Jesus, aquilo ali tem que parar em algum lugar, né? Mas para ela se manter, ela precisa fazer o quê? Se manter praticando exercício, para se manter ali levando a mesma carga, né? Tem que ter constância. E é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer o exercício da nossa fé. Ele quer que a gente procure um viver que o agrade. A gente precisa estar sempre indo diante dEle. E como Ele mostrou, né? Respeitando, sendo modelo, buscando, vivendo. Ó Senhor Jesus, cada um de nós possa ir diante do Senhor, para que o Senhor possa tornar, né, essa palavra prática no nosso viver, tornar isso a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.